Oi, gente, eu sou o Daniel Feingold. Gostaria de convidar vocês para a exposição Experiência Cromática das minhas pinturas aqui no Sesc Ramos. Pois é, por que trabalhos em pequenos formatos? Porque a galeria, de uma certa maneira, é uma galeria que comporta muito bem esses pequenos formatos. E você tendo uma produção grande, vasta, desses próprios pequenos formatos, podem dar ao público um certo tipo de leitura, um pouco mais através do tempo, uma coisa que atravesse 5 anos de trabalho, do que se eu pusesse aqui, por exemplo, sei lá, 2 ou 3 pinturas de grande escala, que também fazem parte da minha produção. Então, se você tem chance, de acordo com o espaço, né, com essa conformidade arquitetônica, de ter, não sei, talvez uns 80, por volta de 80 pinturas aqui dentro, isso é interessante para o público e muito mais interessante para esse próprio público de ver uma certa trajetória, enquanto que se a apresentação de trabalhos em grandes formatos, você veria 2, 3 trabalhos em grandes formatos, e isso não daria essa possibilidade do público observar essa situação da trajetória. Essas pinturas começaram a ser produzidas em 2018, acredito eu, logo após a uma exposição que eu fiz muito significante no Museu Vale do Rio Doce, em Vitória, e apresentando telas, pinturas de grande formato, né? E lá não existia nada dessa escala pequena. Então, quando essa exposição terminou, e também devido ao esforço brutal de que é você realmente trabalhar num grande formato, que o artista, o pintor trabalha sozinho e ele concebe aquilo e ele tem que lidar com toda aquela situação, que também é uma situação física muito, enfim, difícil, assim, de uma certa forma. Você tem que mover peças de grande escala e atacar as peças de grande escala também na hora do trabalho. E eu acho que intuitivamente eu comecei a tentar trabalhar a coisa pequena, porque também existe uma certa agilidade na coisa pequena, pela própria facilidade de manuseio e formato, que te leva a uma produção mais ágil, mais rápida. Consequentemente, o pensamento plástico do artista também se acelera e ele pode entender a obra dele por várias entradas e saídas também, já que essa produção ela cresce com mais facilidade. Aqui no Sesc Ramos está sendo uma chance de eu agrupar todos esses meus quadros de pequeno formato, que é uma série que não é bem uma série, seria assim uma forma de trabalho que começou em 2018 e acompanhou também os grandes formatos que não estão aqui agora. Porém, aqui sendo uma sala menor, eu não achei que fosse interessante colocar trabalhos grandes e que seria mais significante agrupar e, enfim, conceber uma exposição com essas telas pequenas que estão sendo feitas desde 2018. E acho que isso é muito importante para dar uma leitura não só para o artista, como também para o público dessa produção, né, que eu venho fazendo já há 5 anos. A importância da exposição em Ramos
ser fora de um circuito do Rio de Janeiro mais, vamos dizer assim, tradicional e de uma certa forma até bastante sectário, porque se você pega grandes cidades do mundo, cidades cosmopolitas, esse troço não existe. O circuito é tudo. Se o cara está mostrando no Brooklyn, lá em Nova York, mostrando numa cidade fora da cidade de Nova York, ou dentro, numa super galeria classe A de Nova York, isso tudo está interligado, entendeu? E não tem essa distinção, assim, esse peso que eu acho meio ridículo, né, que nós temos aqui, porque a galeria em Ramos e não sei o que, o circuito é lá. Não é, não deveria ser pelo menos, entendeu? Isso tudo tinha que, sabe, idealmente isso teria que ser uma coisa integrada. O artista está mostrando aqui, outros artistas também estariam mostrando aqui, estarão mostrando aqui, e em outros lugares também da região urbana e suburbana do Rio de Janeiro. Qual é o problema? Não tem problema. Se isso tivesse uma integração mais, vamos dizer, cultural e política, eu acho que a gente teria, inclusive, uma produção mais conhecida ou mais notada, né, por um certo público. Quer dizer, obviamente que um público que está lá nos castelos das regiões mais burguesas não vai se deslocar para cá para ver a exposição do artista aqui. Eu agora acho que isso é uma situação, um problema cultural, isso é um problema político, né? Um problema social. Isso é bem interessante, bem bacana, porque eu há, sei lá, 40 anos atrás estudei numa escola de arquitetura aqui, e que era uma escola de arquitetura muito bacana, que era só a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo Silva e Souza. E essa faculdade já não existe mais. Eu estudava de noite, porque eu trabalhava o dia inteiro. Naquela época eu era fabricante de pranchas de surf e tinha uma fábrica de pranchas de surf no Recreio dos Bandeirantes. E eu vivi durante mais de 20 anos dessa história. E eu vinha do Recreio dos Bandeirantes para cá, muitas vezes de moto, direto, né, para poder atender a aula que começava, sei lá, às 5, 6 horas da tarde. E eu me lembro que a gente também é uma escola extraordinária, porque a gente tinha várias escolas de arquitetura no Rio de Janeiro, tinha o UFRJ, tinha a Santa Úrsula, tinha essa aqui, se eu não me engano eram essas três. E a escola que eu estudei, ela é na época, final dos anos 70, ela ganhava prêmios internacionais extraordinários, como ganhou na Polônia, ganhou outros lugares internacionais. Então é considerada uma escola muito boa e eu realmente tive um curso excelente ali. Eu tive, dentro da própria escola de arquitetura, a chance de fazer uma pequena exposição dentro da escola enquanto eu era estudante. E eu me lembro que eu mostrei coisas pequenininhas também, que eram papéis, desenhos, que eu fazia com um lapiseira. E foi uma exposição até numa galeria assim um pouco semelhante a essa, talvez um pouco menor, dentro da escola aqui. E agora estou fazendo essa exposição, que é uma exposição de trabalhos pequenos, de pinturas pequenas, não pode falar trabalho, trabalho é outra coisa. O artista que pinta, ele faz pintura. Então isso aqui são pinturas. E eu tenho trabalhado nisso praticamente 40 anos. E eu não enveredei pela arquitetura. E a pintura é uma coisa que se reduz a um trabalho bastante subjetivo, o trabalho do artista solitário, lá no seu estúdio, lá, fazendo lá o que ele acha que deve fazer. Então isso foi naturalmente ocorrendo, né? E já tem mais ou menos aí quase 40 anos que eu estou dentro do trabalho com pintura.
A pintura se tornou essa pintura que vocês estão vendo aqui, que isso aqui, de uma certa forma, é um produto de um trabalho de um período de 5 anos, que começou em 2018, vem até agora. Não é a totalidade do trabalho que eu produzi até hoje, porque eu trabalho e trabalhei e continuo trabalhando em escala bem grande, até situações até quase que, enfim, de uma parede inteira, de uma situação bem ampla, assim, da superfície do trabalho. Mas eu achei muito oportuno aqui, para a situação da galeria, no Sesc Ramos, a chance de conseguir dar ao público um certo panorama de um período de trabalho de 5 anos que eu não conseguiria dar se eu estivesse mostrando aqui pinturas de grande escala, porque aí eu teria espaço para mostrar umas 2, 3 pinturas e nem sei se essa seria uma galeria apropriada para isso. Interessante até fazer essa conexão, sabe, através do tempo, com a escola que era logo ali. Quer dizer, juntou uma série de fatores, né, assim, casualmente, né, e que, pô, interessante, né? Você estudava ali, se formou muito ali, fez uma primeira exposição totalmente amadora dentro da escola, né? De repente você está aqui, 40 anos depois, fazendo uma exposição no Sesc Ramos. É o mesmo o artista, né? Então eu acho isso muito bacana, muito interessante, assim, muito legal, uma experiência particular. No caso do meu trabalho, esse trabalho todo que está aqui dentro, ele é feito com tinta a óleo clássico. O óleo clássico é aquele óleo, tinta a óleo, desenvolvida pelos grandes mestres do passado, né? E que ela tem essa propriedade de ter uma vida interior, né? A tinta a óleo, ela não morre, às vezes você pega um trabalho de 100 anos de um artista e ele pintou com uma camada de óleo espessa, etc e tal, e os técnicos vão descobrir que lá no fundo a tinta ainda está úmida, a tinta ainda está viva, entendeu? Então eu trabalho com a tinta óleo porque é uma tinta que você volta no dia seguinte e você pode mexer com a natureza daquele material, né? Se você estiver usando uma tinta plástica, uma tinta vinílica ou uma tinta acrílica, essas tintas mais, vamos dizer, de propriedade industrial mais recente, você não tem, porque você trabalha uma camada, aquela camada seca e ela fica lá estática lá dentro, você tem uma cor, né? Mas você não tem o trabalho subsequente daquilo. Você pode escavar aquela situação, mexer naquela cor antecedente, ou naquela situação, daquela pintura que estava lá no dia anterior, ou 3 ou 4 dias, uma semana que seja. O Picasso, ou vários artistas importantes contemporâneos, e eles às vezes trabalhavam uma pintura com tinta a óleo, e a pintura ficava encostada há 30 anos no ateliê, no estúdio do artista. E um belo dia, lá na frente, o sujeito pegava aquela pintura que estava lá, que significava muita coisa, mas ficou por alguma razão desconhecida, encostada lá durante 30 anos. E ele pega e retoma aquela pintura, entendeu? Para trabalhar em cima daquela situação onde aquela matéria pictórica oferece um recurso extraordinário que é a própria vida do material, entendeu? Então, por isso eu faço questão de usar o óleo, né, que ele permite que essas situações aconteçam, né, que essa situação do retorno ao trabalho. Por alguma razão, lá, naturalmente, eu comecei a pegar esses formatos pequenininhos, dessas pinturinhas, que eu chamo isso de pinturinha, comprava numa loja qualquer esses chassizinhos já esticados lá com, né, essas telinhas, e comecei a pintar sobre aquilo. No começo, em 2018, e dentro dessa filosofia do óleo, né, eu comecei a usar um material que se chama bastão,
né? A tinta, ela é macia, mas o bastão é como se fosse um lapicera grosso, com um pouco mais de elasticidade, um pouco mais de maciez, né? A densidade maior ou menor. Então aquilo desliza, assim, sabe? Então eu usava esses bastões que eu tinha já comigo e todas essas pinturas que tem assim um traço com o terminal meio arredondado são feitos com esses bastões. Depois elas passam a tomar um outro curso em que eu deixo até praticamente de usar os bastões e começo a trabalhar com trinchas e com pincéis, onde você vê as pinceladas mais retas e mais assim, o acabamento mais assim, esse chanfrado, né? Então, mas o importante de tudo isso é falar que a constituição do material, seja no bastão, ou seja no próprio tubo da tinta, seja usando o pincel, a trincha, ou o próprio bastão como o veículo, né, de constituição da pintura, trata-se da tinta a óleo. A ideia de inspiração, eu acho que é uma ideia bastante romântica, até que de uma certa forma é originária do artista lá do século XIX, do romantismo, que é um período histórico, né, das artes em geral, né? Você chega e se coloca ali, naquela posição, e você procura uma certa entidade lá, sabe, que você nomeia de uma inspiração. Quer dizer, eu não tenho essa relação de inspiração com o meu trabalho. Eu simplesmente vou direto a uma história que já naturalmente ocorre, sabe, da cabeça da gente, né? Da intuição da gente, né? Não é alguma imagem, não é nenhum assunto, não é nenhuma frase, né? É alguma coisa que eu mesmo desconheço, mas que tem a sua existência, né? Que construiu essa existência, na verdade. A exposição é só uma situação de uma vaidade do artista que eu quero mostrar. Não é nada disso. O artista precisa de mostrar quando ele tem aquilo para mostrar. E aquilo realmente já faz parte de um universo em que ele acha que está maduro para aquilo. Então eu acho que essa exposição aqui, ela tem esse caráter e são situações que se desdobram, né? Por exemplo, aqui, quando essa exposição terminar, o artista chega e vai para o estúdio dele e vai continuar a trabalhar esse tipo de situação, né? Ele não vai inventar uma outra história qualquer. Ele vai, a partir do que está aqui, é o que eu chamo de desdobramento, né? Ele vai, né, conseguir atacar novas pinturas, tanto grandes quanto pequenas. E essa coisa da forma abstrata é uma coisa que parece que vira assim um certo monstro assim, para as pessoas que elas chegam e dizem: mas eu não estou entendendo esse negócio, eu não entendo isso. Eu digo: bom, o que você não está entendendo? Você tem que olhar, tem que conviver, qualquer coisa, né? Você tem que ter criar uma certa relação com o tempo para você ter uma certa aproximação com aquilo, já que você é um observador. Deixar aquilo entrar para dentro, para ver o que isso representa, o que isso passa a representar para você. Os novos trabalhos, né? Os novos trabalhos são trabalhos que estão sendo produzidos assim, já há 5 anos e eles vão, de uma certa forma, se desdobrando, né, assim, os seus próximos, e isso vai assim, praticamente sem nenhuma orientação assim
de desejo de fazer, as coisas vão acontecendo, né? Dentro dessa forma abstrata, onde os signos são traços, são linhas, são planos, são cromáticos, etc. e tal. Então esse conjunto de signos da pintura, né, abstrata, eles vão se dando a partir do volume de trabalho. Quer dizer, quanto mais você trabalha, mais você entra dentro do próprio trabalho e aquilo vai se dando e se desdobrando nos outros trabalhos. Como isso aqui não tem fim, né? Eu, de uma certa maneira, parei por aqui para a exposição, mas na continuidade disso, isso vai tomar o curso que tiver que ser.